Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para fazer as gravações das videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. Terceiro trimestre, o desafio da evangelização, análise e abordagem, a pessoa do pastor Claudiano de Andrade. Trataremos da temática da lição 8, a evangelização dos grupos religiosos. Textuário: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou de Deus. João 3:5. Verdade prática: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. O objetivo geral compreende: se as religiões fossem salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Meus internautas, 7 bilhões de pessoas se concentram nos centros urbanos, formando as megalópolis e as grandes metrópoles. Uma concentração de massa humana como a Terra nunca teve. Estes habitantes da Terra formam os grupos religiosos que precisam pela igreja, através do projeto de evangelismo, por intermédio da prática da evangelização. Os muçulmanos, maior grupo que mais cresce no mundo, o budismo, judaísmo, espiritismo, shintoísmo, catolicismo e outros grupos. Estes grupos precisam ser atingidos pela igreja com urgência. São carentes, embora sejam religiosos, estão na estrada da vida com uma boa intenção, porém na estrada errada. Cabe a nós evangelizarmos, mostrar o caminho correto que desembarca no céu. Evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Supunham os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi destruído pelo avanço da ciência. Hoje, pessoas de todas as classes sociais continuam a procurar refúgio na religião. Nessa busca, milhões de almas famintas deixam-se enredar por guias inescrupulosos, demônios e falsos deuses. Falar de Cristo aos religiosos também é nossa missão. No Brasil, deparamos-nos com estes grupos altamente desafiadores e prioritários: católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus e desviados. Com base na ação evangelística de Cristo, veremos como falar da verdadeira religião aos religiosos. O ponto central, a Igreja do Senhor deve se empenhar para alcançar os grupos religiosos. No ponto 1, os mitos da religião. Genericamente, a religião é definida como um sistema doutrinário e litúrgico que facilita o acesso do ser humano a Deus. A partir desse conceito, foram criados três mitos que barram o acesso do pecador ao céu. Mito 1, no subponto 1. Não podemos afirmar que todas as religiões são boas. Vejamos, por exemplo, o caso de Moloque e sua adoração. Os amonitas queimavam suas criancinhas, Levítico capítulo 18, versículo 21, Jeremias 32, 35. E no culto a Baal, Peor, divindade venerada pelos midianitas e moabitas, os desregramentos sexuais não tinham limites. Oséias 9, 10. Levaram o Senhor a castigar severamente a Israel. Número 25. Vê-se, pois, que nem todas as religiões são boas. Este mito, ele é falacioso. O mito de que todas as religiões levam aos céus. Existem religiões que são verdadeiros caminhos para desembocar no inferno. Não podemos afirmar, como esse dito popular, que todas as religiões são boas. Subponto 2. Mito 2. Todas as religiões levam a Deus. Com base nos casos mencionados no tópico anterior,
como podemos alegar que todas as religiões levam a Deus? No tempo de Paulo, a civilização grega dava-se ao culto aos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, 20, 21. Hoje não é diferente. Muitos são os que sacrificam animais e víveres aos ídolos. E nos últimos dias a humanidade adorará a besta, o falso profeta. Tais religiões não conduzem o homem a Deus. Muitos declaradamente prestam culto a Satanás. Então, não podemos afirmar que todas as religiões levam a Deus. Existem verdadeiras religiões que levam para o inferno. E muitos vão estar adorando ao falso profeta, a besta. Outros estão adorando a deuses estranhos. Então, não podemos ficar nas raias deste mito. Mito 3. Nenhuma religião é verdadeira. Tiago afirma que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos, as viúvas em suas necessidades. Tiago 1:27. Por conseguinte, não podemos nivelar por baixo a religião que nos foi concedida pelo Senhor, por meio de seus santos profetas e apóstolos. Receber a Jesus como único e suficiente Salvador não faz das pessoas ou da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina. Outro mito falacioso: nenhuma religião é verdadeira. Existe na Bíblia Sagrada o registro de uma verdadeira religião. Está em Tiago, capítulo 1, verso 27. A verdadeira religião, pura e sem mácula, é cuidar dos necessitados. Síntese do tópico 1. Todas as religiões são boas, levam a Deus, e nenhuma é verdadeira. São alguns mitos da religião, apenas mitos. No ponto 2, agora vamos, como evangelizar os religiosos, essa classe de gente que se acha no direito de estar na estrada certa, com a boa intenção às vezes, porém caminhando para o lugar errado. Tendo como exemplo a ação evangelística de Jesus, vejamos como expor o evangelho aos religiosos. Jesus foi o autor da proposta de inclusão, e no trato, a sua pedagogia foi exemplar. Vamos no subponto 1. Não discuta a religião. Ao receber Nicodemos na calada da noite, o Senhor Jesus não perdeu tempo discutindo os erros e desacertos do judaísmo daquele tempo. De forma direta e incisiva, falou aquele príncipe judaico sobre o novo nascimento, João 3:3. Sua estratégia foi certeira. Mais tarde, Nicodemos apresenta-se voluntariamente como discípulo do Senhor, João 7:50, 19 e 39. Em vez de contender com os religiosos, fale que Cristo é a única solução para a humanidade caída e carente da glória de Deus. Não podemos discutir religião. Precisamos ser concisos, incisivos, atingir a meta, falar que Cristo é a essência de toda religião. Ele é quem conduz ao reino celestial. No subponto 2, não deprecie religião alguma. Em seu encontro com a mulher samaritana, Jesus não depreciou a religião de Samaria, nem sublimou a de Israel, mas ofereceu-lhe prontamente a água da vida, João 4:10. A partir da conversão daquela religiosa, houve um grande avivamento na cidade, repercutindo pentecostalmente em Atos capítulo 8 e 5 a 14. Se depreciarmos a religião alheia, não teremos tempo para falar de Cristo, pois a evangelização exige ações rápidas e efetivas. Não podemos depreciar a religião de quem quer que seja. Não podemos perder tempo com isso. Temos que ir direto ao assunto com a pessoa religiosa. Falar que Cristo é a essência de toda religião, ele é o alvo que nos conduz ao porto celestial. Subponto 3, mostre a verdadeira religião. A religiosidade
a religiosidade de seus ouvintes, mostre em Jesus a verdadeira religião. Foi o que Paulo fez em Atenas, tendo como ponto de partida o altar ao Deus desconhecido. Cristo como o único caminho que salva o pobre e miserável pecador. Atos 17, 26 a 34. Se agirmos assim, teremos êxito na evangelização dos católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus e desviados. Aqui Cristo nos dá o verdadeiro exemplo como evangelizar, como fazer evangelismo, através de Paulo. Paulo foi objetivo, não contendeu, mas levou Cristo como o centro de todas as atenções de todos os deuses, quando se referenciava ao altar desconhecido no Areópago da Grécia. Síntese do tópico 2. Precisamos alcançar os grupos religiosos não discutindo ou depreciando religião alguma, mostrando a verdadeira religião, Cristo. Religiosos que representam desafios. Aqui no ponto 3, na evangelização dos grupos acima mencionados, temos de adotar a estratégia certa para que o nosso trabalho não redunde em fracasso. Daremos algumas informações nesse tópico que poderão ser bastante úteis. Vamos direto ao assunto, através dos subtópicos. Católicos romanos, embora nominalmente cristãos, acham-se presos à idolatria, ao misticismo e ao paganismo, ao sincretismo. Por isso, em sua evangelização, não podemos depreciar Maria, nem os santos venerados por eles. Precisamos tratar com educação, com delicadeza, e mostrar que Cristo é o centro e sobrepuja a todos os deuses. Não colocar a igreja evangélica como superior à igreja católica. Antes, precisamos expor que Cristo é que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Entregue-lhes folhetos com o endereço de sua igreja para que os convertidos sejam bem discipulados. Com a educação, fineza, não depreciando, que nós vamos atingir os grupos, especialmente aqui nesse ponto, os católicos, romanos. Subponto 2, espíritas. Na evangelização dos espíritas e dos adeptos dos cultos afros, evite toda e qualquer discussão, mas com amor e sabedoria. Convença-os pela Bíblia de que aos homens está ordenado morrer uma única vez e que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para salvar ou para nos levar ao Pai. Hebreus 9, 27. 1 Pedro 3 e 18. Terceiro subponto, judeus e muçulmanos. Embora os judeus sejam o povo, eles são tão necessitados de Cristo quanto os muçulmanos. Romanos 3 e 23. Por isso, prepare estratégias distintas e adequadas para ganhar tanto os primeiros quanto os segundos. Na evangelização dos muçulmanos, não ofenda Maomé, todavia não deixe de proclamar-lhes a supremacia de Cristo na salvação de todos os que creem. Romanos 1 e 16. Aqui está o encaminhamento para se fazer uma boa evangelização, atingindo os grupos de forma delicada, educada, sem depreciá-los. Então, agindo assim, faremos uma boa evangelização e teremos resultados profícuos. O quarto subponto, ateus.
apesar de os ateus se apresentarem como não religiosos e descrentes da existência de Deus, são tão religiosos quanto os demais homens. Não tente provar-lhes que Deus existe, mas com poder e graça. Deixe-lhes bem claro que Jesus salva e liberta o mais vil dos pecadores. Contra o ateísmo, somente o Evangelho eficaz da graça divina. Os desviados do Evangelho. Não nos esqueçamos dos que estão afastados do Evangelho. Se Cristo se deu por eles, empenhemos-nos nós também em sua recuperação plena. Mateus 18:11, Lucas 15:4. Eles, os desviados, são os caídos, os que precisam de seu erguimento através do encaminhamento da igreja, sabendo corretamente abordá-los para que possam ser soerguidos. A síntese desse tópico: 3. Os católicos romanos, os espíritas, judeus, muçulmanos e os desviados são alguns que precisamos alcançar. Meu internauta, vimos ao longo desta lição os grupos religiosos que precisam ser atingidos pela igreja com urgência. Eles são prioritários: os muçulmanos, os budistas, os judeus, os shintoístas, os espiritistas, os católicos e os desviados. Estes grupos clamam por socorro. Embora pensando que estão na estrada certa, precisam de um reencaminhamento. E aqui nessa lição nós vimos como proceder na correta abordagem a estes grupos. Vamos refletir. A respeito da evangelização dos grupos religiosos, responde: quais os principais mitos sobre a religião? Todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, e nenhuma religião é verdadeira. Como falar de Deus aos católicos? Em sua evangelização, não ofenda Maria, nem os santos venerados por eles. Evite apontar a igreja evangélica como superior à católica. Antes, exponha-lhes Jesus como o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Como falar de Cristo aos espíritas e adeptos dos cultos afros, mas com amor e sabedoria? Convença-os pela evangelização na evangelização dos espíritas e dos adeptos dos cultos afros. Evite toda e qualquer discussão bíblica de que aos homens está ordenado morrer uma única vez e que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para levá-los ao Pai. Como evangelizar os muçulmanos? Na evangelização dos muçulmanos, não ofenda Maomé, todavia não deixe de proclamar-lhes a supremacia de Cristo na salvação de todos os que creem. Romanos 1:16. Por último, 5. Porque é urgente falar de Cristo aos desviados? Porque Jesus os ama e Ele pode voltar a qualquer momento. Que Deus nos abençoe, que possamos ir em busca destes grupos e corretamente abordá-los para obtermos resultados profícuos.